A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando o testemunho da irmã americana, Sherry Lee, meus irmãos, que é um testemunho aqui muito forte, irmãos, que essa irmã aqui conta, porque ela foi pedindo confirmação e mais confirmações, e Deus foi confirmando tudo para ela sobre o arrebatamento da igreja em setembro, nesse ano aqui de 2025, numa festa de trombetas. Ela viu o testemunho daquela irmã americana que tem um filho não verbal, onde o filho dessa irmã teve um arrebatamento até o céu, conheceu uma irmãzinha que ele não sabia que tinha, e essa irmãzinha falou que o arrebatamento aconteceria nesse ano, em setembro de 2025. Então, quando a irmã Sherry Lee, ela vê esse testemunho, ela fica impactada, ela passa a orar para Deus, e Deus mostra para ela o Joshua, que fala sobre o arrebatamento em setembro nesse ano, e fala também que não haverá Copa em 2026, e que o arrebatamento da igreja seria em setembro de 2025. Então ela passa a orar, irmãos, e pedir bastante confirmações para Deus, e Deus tem confirmado tudo. Na fé dela, ela pede na oração para que ela veja o número 9, que representa o mês de setembro. E Deus passa a mostrar, irmãos, toda vez que ela ora pedindo confirmação, Deus mostra o número 9, que seria setembro. Então Deus ele tem confirmado, irmãos, para todo mundo que busca de todo o coração. Eu até coloquei na comunidade do canal que a gente deveria estar orando, buscando em Deus, para que a gente possa ter o nosso próprio testemunho. E aqui a gente vê, irmãos, o quanto que a igreja pré-tribulacionista que crê no arrebatamento antes da grande tribulação, o quanto nós estamos no mesmo espírito. A gente crê nesses avisos, irmãos, a gente crê no soar da trombeta, a gente crê que Deus possa estar avisando por meio de sonhos, então nós estamos no mesmo espírito. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, está todo mundo orando, pedindo confirmação, e Deus tem dado, porque a palavra de Deus fala que se a gente souber pedir, vai ser concedido. O último vídeo do canal Uma Família em Cristo da irmã Kissler, irmãos, é muito forte aquele vídeo ali. Quem puder, entre no canal Uma Família em Cristo e veja o vídeo. Tem um pastor missionário que viaja pelo Brasil levando a palavra. Ele mandou um áudio para a irmã Kissler, onde ele fez uma oração para Deus. Ele estava vendo também muitos vídeos falando do arrebatamento da igreja para esse ano aqui, setembro de 2025. Então ele faz uma oração para Deus, ele prova desse espírito, irmãos. E Deus tem confirmado. Deus falou para ele que todos que estão pregando o arrebatamento da igreja para setembro desse ano aqui de 2025 é o Espírito Santo, irmãos, falando na boca dessas pessoas. É forte, irmãos. Isso daqui é extremamente forte. Eu preguei o arrebatamento da igreja em setembro de 2025 na igreja que eu frequento. E depois que eu entreguei o microfone, irmãos, a Marlene, que é a esposa do pastor Anísio, ela falou para a igreja toda, falou que eu, Rafael, sou fortemente usado por Deus para pregar a palavra, a salvação, o arrebatamento, e que eu próprio não tenho ideia do quanto eu sou usado, mas eu sou. Ela falou isso, irmãos, para a igreja toda. Eu preguei, acho que foi 2 cultos passados, eu preguei o arrebatamento em setembro de 2025 para todo mundo. Eu até olhei um pouco para o lado, porque eu não sabia se o pastor iria me repreender ou não, só que eu preguei. O pastor Anísio permitiu, a Marlene, depois que eu entreguei o microfone, falou que eu sou fortemente usado por Deus. E tem que ser assim, irmãos, a gente tem que pregar o arrebatamento, que é a nossa salvação. E está chegando o grande dia da gente ver a Cristo face a face e ouvir do nosso Senhor Salvador: vinde a mim, benditos de meu Pai. Vamos ver aqui mais um testemunho e que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Olá, meu nome é Sherry e não aguento mais. Vou vir aqui e compartilhar com vocês o que o Senhor me mostrou sobre setembro. Sei que há muitos por aí, mas vou compartilhar o meu, e quem Deus quiser ver, verá. Não sei quantos de vocês viram o vídeo da mãe que conta que seu filho autista teve um sonho de ir para o céu e viu uma irmã lá em cima que lhe disse que Jesus voltaria para a igreja em setembro. Se eu descobrir como, deixarei o link desse vídeo, mas não sou muito boa com tecnologia, então não sei se vou conseguir entender. Mas, de qualquer forma, assisti ao vídeo, desculpe, e não consegui tirar isso da cabeça. Fui ao mercado e, quando estava saindo, disse ao Senhor baixinho em minha mente: sabe, se você realmente está mostrando isso às pessoas, então acredito que poderia mostrar isso para mim também. E então perguntei a ele quando entrei na estrada, eu estava indo para um sinal de parada.
Se você está realmente mostrando isso para as pessoas sobre setembro, você me deixaria ver um veículo com uma placa e o primeiro número sendo 9? Então, entrei na estrada. Eu estava na faixa lenta. Havia carros bem na minha frente. Eu tive que entrar na faixa da esquerda. E quando entrei na faixa, o carro na minha frente. O primeiro carro que vi tinha o número 9. E eu fiquei impressionado. Pensei, uau, isso é loucura. E então pensei, bem, foi só uma coincidência, sabe? Que vergonha para mim pela minha falta de crença e fé e tal. Então, fui para casa e no caminho pensei, quantos carros começam com, sabe, a placa começa com 9. Esse é um número popular, eu não vi um pouco mais perto de casa. Muitos carros, nenhum deles começa com 9. Então, eu não conseguia tirar isso da minha cabeça. Passaram-se alguns dias e eu estava indo até a casa do meu filho e da minha nora para deixar uma coisa. No caminho de volta, fiquei pensando sobre como esse é o 77º aniversário de Israel desde 1948. Pensei em tudo isso. E eu disse, tudo bem, Senhor, vou pedir outra confirmação porque preciso ter certeza de que não foi uma coincidência. Então, não havia outros carros na estrada comigo. Era noite. Havia um carro na minha frente e estávamos chegando a um sinal vermelho, mas ele estava bem na minha frente. E eu disse, se você está realmente me mostrando isso, deixe-me ver outra placa que começa no número 9. Então, para setembro, tudo bem, é por isso que pedi o número 9. Então, cheguei até o sinal ficar vermelho. O carro que estava na minha frente tinha parado. Não estou brincando. Não só começou com um 9, como também estava pensando no número 9077 do 77º aniversário de Israel. Quase caí. Pensei, isso é loucura. Ele está me mostrando isso. Não conseguia tirar isso da cabeça. Então, alguns dias depois, levei meu filho para buscá-lo na escola e cheguei cedo para não precisar andar tanto no calor para entrar no carro. Parei em frente à escola, e tem uma estrada ali. Fica no acostamento da estrada em frente à escola. Fiquei ali pensando em tudo isso. Pensei comigo mesmo, talvez eu precise pedir mais uma confirmação só para ter certeza de que era isso que ele estava me mostrando. Talvez eu devesse pedir a ele que o próximo veículo que passasse por mim na estrada começasse com um 9. Pensei, não vou fazer isso. Vou acabar irritando o Senhor pedindo todas essas confirmações. Então, desculpe, alguém está me ligando. Só um minuto, deixe-me desligar isso. Tudo bem. Então, assim que pensei nisso, um caminhão branco passou por mim. E não estou brincando, a placa começava com um 9. E eu pensei, uau, Senhor, eu nem pedi isso. Você sabia o que eu estava pensando e me deu essa outra confirmação. Então, fiquei impressionada com isso, certo? Então, fui para casa naquela noite e compartilhei com meu marido. Ele é pastor sobre todas essas coisas que aconteceram. E ele meio que ficou sentado lá, tipo, não sei o que pensar sobre isso, sabe? E pensei enquanto caminhava, sabe, para o outro cômodo, bem, vou deixar isso entre ele e o Senhor. Se o Senhor me mostrar isso ao Brian e revelar isso a ele também. Então, alguns dias se passaram e, depois do meu tempo bíblico, eu estava navegando no YouTube e me deparei com esse irmão Joshua, da África do Sul, que teve uma experiência de Jesus lhe dizendo que ele voltaria em setembro. Então, vi esse vídeo e, antes de reproduzi-lo, parei e perguntei ao Senhor. Eu disse baixinho, não fiz nenhuma dessas orações em voz alta porque minha mente e minhas orações a Ele são meu lugar tranquilo e protegido, e Satanás não pode ouvi-las. Então eu disse baixinho, Senhor, você sabe que sou sua filha e, assim como não quero que meus filhos sejam enganados, sei que você não quer que eu seja enganada. Então, se o que esse homem está dizendo quando ouço esse vídeo é verdade, confirme isso em meu coração. Apenas me diga isso. Então, assisti ao vídeo. Ele conta seu testemunho, as experiências que teve, e o vídeo termina. E orei novamente. Tudo bem, Senhor, se o que esse homem está dizendo é verdade, que você voltará em setembro, então vou pedir que confirme isso para mim. Mas dessa vez, vou perguntar algo diferente. E nós moramos na cidade, ok? Vou pedir para ver um cardeal. Acabou a oração. Saí, virei. Desculpe, alguém me chamou de novo.
Abri a torneira para regar o quintal, voltei para casa e meu marido estava voltando da igreja e eu tinha que levar algo para uma amiga. Então, entrei no carro e saí. Estava descendo a estrada e parei em um lugar distante. Ok, lembre-se de que pedi para ver um cardeal se o que ele estava me mostrando era verdade, o que esse homem disse sobre setembro. Estou chegando ao sinal de pare. Não estou brincando. Um cardeal vem comigo. Estou descendo a estrada junto com o carro e estou chegando a esta faixa de 4 vias. Ele passa na frente do meu para-brisa e lá em cima tem um fio elétrico e ele vai e pousa no fio elétrico e pousa de lado, onde você pode ver aquele pequeno obstáculo em suas cabeças. E então ele se vira e olha para mim. Eu estava prestes a, quer dizer, eu estava prestes a surtar. Eu pensei, você estava brincando comigo. Desculpe, alguém está me chamando de novo. Claro. Então eu estava sentada ali olhando para esse fardo de pessoas no cruzamento olhando para mim como se dissessem, moça, é sua vez de ir. Então eu passei, deixei meu amigo e voltei para casa. Entrei em casa e meu marido estava na sala de estar reclinada assistindo TV. E eu virei a esquina e fiquei parada ali olhando para ele e ele disse, o quê? E eu contei a ele o que aconteceu. Eu disse, você não vai acreditar nisso. Eu assisti a este vídeo. Contei a ele tudo o que aconteceu. O que eu perguntei ao senhor foi como esse cardeal voou ao lado do meu carro, na frente do meu para-brisa, subiu e pousou naquele fio elétrico que estava virado de lado para que eu pudesse confirmar. Quer dizer, eu fiquei tipo, aquilo é realmente um cardeal? Era mesmo? Quer dizer, eu pensei que era vermelho. Pude ver que era claramente um cardeal. E Charmes olhou para mim, contou todas essas coisas a ele, pensando que ele iria pensar que eu estava louca. Ele disse, bem, eu tenho algo para compartilhar com você. Ele disse, hoje, quando levei nosso filho Caleb para a escola, ele vai à igreja. Ele vai levá-lo à escola e ele vai à igreja. Ele disse, eu não estava tão longe de chegar à igreja. Ele está em uma estrada secundária e está pensando em tudo o que eu disse a ele. E ele disse, eu disse ao Senhor que o que você está realmente mostrando a Sherry sobre setembro é verdade. E eu vou pedir o que ela pediu. Por favor, mostre-me um veículo com o número 9 sendo o primeiro número da placa. Ele disse, agora, Sherry, não havia outros veículos na estrada além de um na minha frente, e eu sabia que não havia como eu alcançá-lo para vê-lo, mas não havia outros veículos. Ele disse, e eu estava prestes a chegar à igreja. Ele disse, fiz essa oração e pensei, estou quase na igreja, não tem como. E ele disse, olhei para o lado e vi uma entrada de automóveis e no final da entrada estacionou uma caminhonete cinza com uma placa e o primeiro número era 9. Eu simplesmente não conseguia acreditar. Eu estava tão animado. Eu pensei, amor, você percebe por que estamos sendo mostrados aqui? Quer dizer, é uma loucura. Então, estávamos falando sobre isso. Então, esta manhã liguei para meus pais. Meu pai é pastor batista, e contei a eles tudo isso, certo? Sabendo que meu pai provavelmente diria, é isso aí, Sherry. Sabe, isso é loucura, mas ele está ouvindo e minha mãe está ficando animada, mas posso dizer que meu pai está meio assim, não sei. Contei a ele toda essa história e cerca de meia hora se passou e meu pai ligou. Ele disse, irmã, preciso te contar uma coisa, você não vai acreditar. Ele disse, eu ouvi o que você disse. E eu pensei, tudo bem, senhor, se isso for verdade, então você pode me mostrar. Ele disse, mamãe e eu fomos fazer compras no mercado e eles usam aquelas sacolas reutilizáveis. E então ele disse, eu estava indo colocá-las no caminhão e ele disse, coloquei as sacolas no caminhão e pensei, vou olhar a placa do meu carro. Ele disse, você não vai acreditar no primeiro número da minha placa. É 9. Ele estava tão animado, e minha mãe estava no telefone e estava animada. Ela disse, Sherry, você não vai acreditar nisso porque quando você desligou, eu sabia que meu pai estava tipo sei lá o que. E então ele disse, eu orei e pedi a Deus, Deus, se é realmente isso que você está mostrando a Sherry, mostre a ele também. E ele viu 9. Então, de qualquer forma, estou lhe dizendo, ouça, essa é a minha experiência. Eu sei que ele está mostrando setembro deste ano que vem. Eu pessoalmente acho que é este ano, mas esse é o meu palpite. Ele não me deu um dia ou uma hora de setembro.
Ele apenas me mostrou setembro. Então, estou compartilhando isso com você. Estou animada, estou encorajada. E eu digo, leve isso ao Senhor. Você pode mostrar isso para mim, para meu marido e meu pai. E ele pode mostrar isso para você também, se for isso que ele escolher fazer. Então, estou animada. Eu te amo e te vejo em casa.